Salve, salve rapaziada, tudo bem? Vai começando mais um vídeo aqui. Antes de mais nada, não esquece de deixar seu gostei aqui, se inscreve no canal, para sempre estar recebendo vídeos aqui do nosso Coringão, beleza? E vamos falar desse cara aí, ó, Paulinho, 35 anos. Paulinho chegou ao Corinthians em 2011, 2012, fez uma baita de uma passagem, foi campeão da Libertadores, fazendo aquele gol importantíssimo contra o Vasco na semifinal, no Pacaembu, que levaria o Corinthians para a final, né? Depois o Paulinho foi vendido para a Europa, tal, e depois de muitos anos ele resolve voltar para o Corinthians. Primeiro ele caga na cabeça do torcedor, quando ele já não tinha mais mercado na Europa, e o Corinthians fez uma proposta para ele, ficou naquela de vem e não vem, e ele acabou aceitando uma proposta dos Emirados Árabes por causa da grana. Exatamente, por causa da grana. Passam-se 4 jogos, ele desiste do contrato lá da Europa e depois fica lambendo o Corinthians para voltar para o Corinthians. Ah não, veja bem, a gente entra no acordo. Aí vem um acordo junto com a Tausa, que até então seria um grande investidor, onde se descobriu depois que a Tausa era uma empresa duvidosa, né? Podemos falar assim. O Corinthians acabou assumindo integralmente os salários do Paulinho. Paulinho começou a jogar, tal, e logo veio a primeira contusão de joelho, de ligamento de joelho. Passou a primeira contusão de ligamento de joelho, ele acabou sendo operado. Ficou um bom tempo afastado. Se recuperou, treinou, e foi indo. Aí ele volta a jogar novamente. Quando o Luxemburgo volta ele de primeiro volante, ele faz uma boa partida, né? Uma nova função que até então ele não tinha exercido ainda, né? Ele começa a se destacar até que razoavelmente bem, dentro das limitações físicas e técnicas dele, porque já estaria numa idade um pouco mais avançada, né? E ele acaba se machucando novamente no mesmo joelho, o mesmo problema. Vai, opera de novo, o mesmo joelho, fica afastado. Aí terminaria o contrato dele em dezembro de 2023. O Corinthians, por então, é obrigado a, pelo menos, a renovar o contrato dele por mais 6 meses, até que ele se recupere novamente. Pois bem, o Corinthians renovou o contrato dele novamente, e agora ele vem do outro lado no papo com o Andrade, como conversou, né? Eu reduzi os salários, como se fosse uma grande coisa, tá? Eu reduzi meus salários enquanto eu estava jogando, porque eu estava em tratamento. Eu reduzi meu salário, eu quero continuar no Corinthians. Lógico que você quer continuar no Corinthians. Porque querendo ou não, o Corinthians te paga. Querendo ou não tem outro time que quer você. Mas como jogador, você já está numa idade mais avançada, deveria se aposentar. Ele mesmo fala no vídeo que ele até pensou em aposentar no final do ano, e o Corinthians falou, não, vamos ver como você volta, a gente resolve lá na frente. Pois bem, na semana passada ele voltou a jogar, fez alguns minutos do jogo contra o Londrina, que foi um jogo arriscado, tá? Um campo horrível, um campo ruim. Os jogadores do Londrina, que são fracos tecnicamente, estavam batendo até na mãe, né? Poderia dar ruim, uma bola lá, ele pisar em falso, o jogador dar uma butinada nele e ele parar de novo. Não era jogo para ele entrar ali. Seria jogo para ele entrar numa Arena Corinthians, que estava um jogo mais tranquilo, não um campo hostil, fora de casa, um amistoso totalmente ridículo, que não fazia sentido nenhum, né? Mas, enfim, o jogo já foi e mais uma vez mascarou a vitória por 3-0, né? E agora fica essa história, o Paulinho renova. Não faz sentido renovar com o Paulinho. Por quê? O cara já vem de 2 cirurgias. Tá bichado. Vai voltar de novo. Pode correr o risco de ele machucar de novo? Sim, pode correr o risco de ele machucar de novo. Nada impede ele se machucar novamente. Todo mundo, quem é do mundo do esporte, sabe que ruptura de joelho, ligamentar de joelho, para você voltar, você não volta 100%.
Porque você tem medo de você forçar uma carga excessiva no joelho e o joelho estourar de novo. Então ele sempre o jogador, ainda mais na idade do Paulinho, se é um jogador novo, até entenderia. Mas na idade do Paulinho, por mais que ele esteja numa baita forma física, é desgastante. Ele pode romper novamente? Pode, é um risco que se corre. Agora, vale a pena o Corinthians correr esse risco? Renova ele por mais um ano e no meio do ano, não que ele não desejando mal, o Paulinho acho que não, ele vai e rompe, acontece alguma coisa novamente. Aí mais 6 meses parado, vai ter que renovar de novo por questão de contusão. Um cara que está ganhando 1 milhão e lá vai pedrada por mês, para mim não faz sentido nenhum. Eu investiria esse dinheiro num jogador mais jovem, um jogador que tenha condição física, um jogador que tenha não a técnica do Paulinho. Paulinho, a parte técnica dele é um baita de um jogador, mas ele não tem mais condição física. É a mesma história quando estava o Renato Augusto, quando estava o Juliano, é a mesma situação. Já passou, já deu o tempo dele, já era. Quando você chega no final do ano, fala, ó, vamos te dar até o final do ano com o contrato, ok? Chega no final do ano, ó, você vai querer se aposentar no Corinthians? Beleza. Chama Paulinho, vai lá no Vila Nova, ó, Vila Nova, empresta o Ralf um jogo festivo aqui para ele encerrar a carreira com a camisa do Corinthians, tem problema? Não tem problema, beleza. Traz o Ralf, faz um jogo festivo para os dois, como os dois melhores volantes que o Corinthians já teve nos últimos tempos, dá uma plaquinha lá para os dois e pronto, acabou, segue essa vida. O Corinthians tem que parar com essa mania de querer ficar mamando o jogador antigo que fez história. Isso não cabe mais no futebol. Não cabe. Já passou isso. Querer trazer jogador que fez história aqui para repatriar ele novamente para tentar repetir histórias. De jogadores que aconteceram isso no Corinthians, quantos que deram certo? Que voltaram e repetiram a mesma dose? Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos. Vou citar um exemplo. Marcelinho Carioca. Ele saiu do Corinthians, retornou até que bem. Aí teve uma terceira passagem ainda pelo Corinthians de novo, já no final da carreira. Tinha necessidade? Não tinha necessidade. Paulinho a mesma coisa. Teve uma passagem brilhante lá na época de 2012? Sim, teve. Tinha necessidade de trazer agora ele? Não tinha necessidade. Mas ele estava com 34 anos. Tinha lenha para queimar. Tudo bem. Mas um jogador com idade avançada corria risco de lesão, sofreu 2 lesões. Aliás, complementando, se o Corinthians tivesse encerrado o contrato dele na primeira lesão, não teria conseguido a segunda. Provavelmente, ou então ele estaria em outro clube. E o Corinthians precisava arcar mais com o salário dele. Então não faz sentido. Paulinho pode render no Campeonato Brasileiro? Pode até render. Mas chega o final do ano, Paulinho. Obrigado pelos serviços prestados e tchau. O Corinthians precisa renovar o seu elenco com jogadores novos. Tem que ter experiência? Sim, tem que ter jogadores experientes, concordo. Mas com jogadores experientes que ainda tenham vigor físico, que tenham forma física e não tem históricos grandes de lesões. O que é o caso do Paulinho. Tem histórico de lesões recentes e lesões graves. Mas vamos ver o que acontece. Você renovaria com o Paulinho? Eu não. Fez história, obrigado, mas se encerra por aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, deixa o seu gostei aí. Eu volto na próxima. E vai Corinthians!